Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco. Bem, meus irmãos, eu hoje vou falar de um assunto muito sério e vou ser muito breve, se Deus permitir. Hoje eu vou falar com os irmãos da experiência que eu tive com demônios. Deus permitiu que eu ouvisse a voz desses demônios. Mas em que contexto isso aconteceu? Bem, para já eu não sabia disso, mas aqui no YouTube tem que ser assim, né? Inscreva-se no canal, né? Dá um like, dá uma comunicação, né? Diga como está a achar este trabalho da missionária Sandra. Muito obrigada. Então, como é que foi então essa experiência, como eu já estava a dizer? Quando o Senhor me levantou, Ele disse que a nossa igreja, um dos pilares da nossa igreja, seria a santidade. Santidade, o arrependimento, o amor e o perdão. Então, falando da santidade, eu já sabia que Deus condena as maquiagens, as bagagens do Egito, calças, saltos altos, cabelos artificiais, até porque vocês sabem que as africanas, nós mulheres angolanas, usamos muito cabelos artificiais. Então, eu não tinha uma base bíblica de como eu podia convencer os irmãos sobre as irmãs, mais propriamente, sobre esta doutrina que o Senhor está a resgatar nas igrejas. Quando eu me meti à procura de informações sobre esse assunto, para minha surpresa, a maior parte dos pastores, quer na internet, quer ao vivo, com quem eu também conversei, todos são da opinião que Deus não condena, que isso é coisa do passado, que até deu um exemplo aí de um país como a Inglaterra, onde os homens usam saias. Enfim, ninguém me deu subsídio para eu poder ter convicção sobre este assunto. Porém, tu sabes que quando nós estamos no altar a ensinar, nós temos que mostrar segurança, que Deus realmente condena isto. Não basta nós mostrar vídeos ou testemunhos de pessoas que vão para o inferno e voltam. É importante nós defendermos conforme a palavra de Deus ordena. Então, é assim que eu fiquei triste, sem saber o que fazer. E o Espírito Santo começou a conversar comigo. Disse: serva minha, com o homem você não vai conseguir encontrar informação. Pois os homens hoje em dia não querem depender de mim, querem depender dos seus conhecimentos. Com o homem tu não vais conseguir. Só comigo, eu, o Espírito Santo, é que vou dar ensinamento sobre isso. E ele disse: tu até já leste sobre este assunto na palavra. Primeiro, começa a ver o significado de maquiagem. O que maquiagem? O Espírito Santo está assim a falar mesmo comigo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. O que maquiagem? Vai ver no dicionário. Fui, verifiquei, maquiar, alterar, iludir. Depois o Espírito Santo falou: agora vê a origem das maquiagens. Fui ver a origem, de onde se originaram, começaram mesmo no Egito, que os egípcios pintavam por causa do Deus Sol, Deus Ra e outros. Ah, glória a Deus, o Senhor começou a me ensinar. Agora vai na palavra e vê isto que eu já falei, que eu disse que você já leu. 1 Tessalonicenses, no capítulo número 4, no versículo 3 a 6. Eu vou ler para os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, que matéria? Desta da prostituição e a lascívia, ninguém ofenda nem defraude a seus irmãos, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como já vos avisamos e testificamos claramente, é vingador.
Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então é onde o Senhor só fala nesta matéria: ninguém defraude a seu irmão. Lascívia. O que é lascívia? Luxúria. Não é? Conforme os termos nós podemos ir procurar no dicionário. Desejo sexual. Não é porque para a pessoa chegar até no adultério, na imoralidade sexual, na fornicação, tem aquele primeiro conjunto. Por isso é que Jesus falou: quem olhar e já sentir desejo já cometeu, porque de antemão você já sente o desejo para praticar. Então foi assim que o Senhor me falou deste defraudar, e disse mais: se tu tivesses um carro que ele está ferrujado e tu passasses uma pintura para vender, não seria defraudar? Se tu tivesses um presente para oferecer a alguém e forrasses com um presente com um forro bonito, mas ele estivesse danificado, ou vendeu um produto com defeito, forrado numa boa caixa, não seria defraudar? Então é a mesma coisa com a maquiagem. Quando você maqueia, pinta o rosto, põe o pó, você está defraudando, porque você não está mostrando aquela real imagem daquilo que você é, minhas amadas irmãs. E o Senhor disse mais: há quem pensa que a mentira é só por falar. Até nos nossos gestos nós mentimos. Usar maquiagem é uma mentira, porque você está consciente que aquilo realmente não é você. Aquele cabelo não é teu. Aquela sobrancelha pintada não é você. Muitos até usam tatuagem também na sobrancelha. Aquelas unhas artificiais não é tua. Serva, quem é o pai da mentira? Quem é que se mascara como anjo de luz para iludir e mentir? É Satanás. Então é isso que tem a ver com defraudar. Ele me explicou nesse texto de Tessalonicenses que aí o Senhor mesmo é vingador, vai mesmo fazer justiça com os que defraudam a seus irmãos. Essa passagem foi muito forte que o Senhor falou comigo. É assim que eu pensei que tivesse terminado. Eu disse: Senhor, muito obrigado. O Senhor revelou essas coisas. Eu que sou tão pequena, estou a começar, e muitos pastores há muitos anos não têm esta revelação. Pensei que acabou por aí. Quando alguns minutos depois, eu assentada, eu sinto que eu já não estava no corpo, que a minha mente estivesse em Israel com os irmãos lá. Eu já falei isso no vídeo passado, conforme repito, quem não acompanhou, clica aí, missionária Sandra, aos pastores, recado aos pastores, vai encontrar. E aproveita já se inscrever no canal, para quando a missionária lançar, o Senhor Espírito Santo falar, para dar mais uma informação para os irmãos, para nos estimularmos ao amor e às obras excelentes. Então o irmão ter essa experiência que o Espírito Santo vai passar para mim. Glória a Deus. Então, como eu dizia, eu senti que eu já não era eu no corpo. Então eu estava como se eu estivesse lá em Israel. E a conversa era: Moisés demora muito no monte. Nós vamos ter que arranjar um outro Deus para nos levar daqui para a nossa terra prometida. Mas atenção, o que protegia os egípcios ao longo daqueles anos que nós vivemos lá? Eram os amuletos. Aqueles, se vocês notarem nas fotografias antigas, eles usavam aqueles colares de ouro, assim, bem. Os mais ricos usavam ouro e os menos afortunados usavam bijuterias, miçangas e tudo mais. Então é isso que eles usavam para ter proteção dos deuses. Então é isso que nós vamos também usar para nos proteger. É assim que Arão disse: então dão todos os pendentes que vocês têm aí, glória a Deus, e vamos fazer o bezerro de ouro. É por isso que eles disseram, segundo, isto não está na Bíblia, é o Espírito Santo que me revelou, é o Espírito lá em Israel, glória a Deus. Então foi assim que eles tiraram. Eu imaginei todos nós a tirarmos os pendentes, as pulseiras, e lá fizeram o bezerro de ouro. E, meus amados irmãos, aqui na África acontece muito. As pessoas que estão no mundo das trevas, que procuram essas casas escuras, sempre que eles têm contato com esses mediuns espíritas, quimbandas, sempre dão um fio. Se for numa criança, dão uma cinta para amarrar aqui na barriga da criança. Dizem que é mau olhar,
para ter proteção, para ninguém ter inveja de você. Quando na realidade aquilo são amuletos que fazem com que a entidade satânica tenha uma comunicação direta com a vítima, com o corpo da pessoa. Mas como Satanás é mentiroso, as pessoas pensam que não é para ter proteção e estou bem, estou protegida, quando na realidade é um engano de Satanás. Se vocês notarem, quase todos os macumbeiros, e não só tem sempre fios, tem sempre colares, aquilo é para quê? É para fazer a comunicação do mundo espiritual com as pessoas. Por isso, meus irmãos, tudo que Deus proíbe na palavra, nós às vezes pensamos é muito difícil, não é mesmo para o nosso bem. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. Glória a Deus! Então esses são esses aspectos que o Senhor falou-me para essas coisas das maquiagens, das bagagens do Egito. Agora, quanto então a experiência com demônios, como eu falei ali no título do vídeo. Numa noite, meus irmãos, eu dormia e durante a noite eu tive uma noite muito perturbada, mau sonho, sabe, daquela noite que você sabe, até você pode nem entender bem quando acordar, não entender os sonhos, mas você sabe que foste perturbada. Eu acordei, parece que me apertavam, parece que, enfim, foi mesmo uma tortura. Então, quando eu acordei, o Espírito Santo já falou para mim, são os cabelos que você tem ali guardado no armário. Porque eu no quarto, onde eu dormia, eu tinha um armário, onde eu guardava tudo. Olha, chegava, podia ser mais de 10 quilos, 15 quilos de cabelos artificiais, nós chamamos de cabelo brasileiro. Eu era muito vaidosa, como eu já falei no vídeo anterior, já ela estaria aqui com aqueles cabelos já todos bem longos, unhas bem compridas. Então eu já me levantei com aquela atitude para ir me desfazer daquilo. Logo que eu me levantei, vesti-me, comecei a juntar toda aquela bagunça num saco, fui pondo. Agora, meus irmãos, quando eu ia pondo as coisas no saco, eu ouço a voz dos demônios. Eles começaram então a falar comigo, mas eles imitaram uma voz de criança. Porque quem trabalha com libertação sabe que os demônios têm essa mania de se disfarçar. Ora, se fazem de criança, de doente, velhinho, para você ter pena deles. Mas dos demônios nós não devemos ter pena, não devemos ter compaixão. Nós devemos ter amor ao nosso próximo, aos demônios mesmo, para expulsá-los, para tirar do nosso meio, para pisar, esmagar, como eles têm infernizado a vida de muitos de nossos irmãos ao longo de muitos anos. A África é um continente onde os demônios fazem muito a sua festa na vida das pessoas. Isso porque por causa de muitos pactos, de muitos ancestrais. A nossa geração já é mais, já não se envolve muito, mas a geração dos nossos pais, nossos avós, ainda andaram muito nessas casas. Por isso é que você vê casais de pouco tempo têm infertilidade, muitos problemas, separação, divórcio, você estuda, mas não consegue ter um emprego. É muito problema por causa dessas bagagens que vêm dos nossos antepassados. Então, como eu ia dizendo, o demônio se fingiu de criança. Começou a falar comigo assim: Sandra, me deixa só. Não me tira daqui. Eu já com aquela autoridade, eu disse: o quê? Acabou a tua máscara. Você está me dizendo, Sandra, eu mais ganhei mais força, fui colocando tudo aquilo no saco, glória a Deus. Olha, eu hoje só me lembro que eu cometi um erro. Eu devia ter queimado. Então eu fui levar, já desci, porque eu estou aqui no primeiro andar, desci do apartamento e fui jogar fora. Mas para o meu espanto, eu notava que à medida que eu ia passando com o saco para ir jogar fora, o demônio atraiu uma senhora para olhar naquele saco. Eu via que quando eu andava, ela olhava muito naquele saco. Mas pronto, como eu queria me desfazer daquilo, eles já passaram a noite a me atormentar. Então eu queria me desfazer daquilo. Foi assim que então eu joguei fora e me vi livre desses cabelos artificiais. Se os irmãos
se Deus permitir, eu ainda vou falar mais de algumas coisas que eu tinha em casa, que também o Espírito Santo me ajudou a tirar, porque às vezes nós oramos, temos Deus, mas ainda temos Acã. Um dia, se Deus permitir, no outro vídeo, eu falo com a necessidade de tirarmos os Acãs dentro da nossa casa. Glória a Deus. Então é essa experiência que eu tive, meus amados irmãos, e hoje eu consigo ensinar as irmãs com convicção e conhecimento de causa, também pela experiência que o próprio Senhor me fez passar, porque eu disse que eu não quero falar das minhas palavras, eu quero falar de Deus, baseado na palavra. E tem muitos outros textos, mas esse foi o mais essencial que o Espírito Santo me deu. Pronto, então aqui fica esta experiência que eu tive com esses demônios. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.